Fala pessoal, professor João Lara na área do Discursiva na Prática. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho do concurso de analista de planejamento e orçamento, o famigerado APO do Ministério de Planejamento e Orçamento da União. Concurso esse que teve a prova objetiva no último domingo e agora a gente tem 6 semanas ali para se preparar para a prova discursiva. Meu nome é João Lara, para quem não me conhece. Sou professor, um dos professores do Discursiva na Prática. Faço recursos há muito tempo, trabalho como professor de discursivas há algum tempo já, então tenho uma grande experiência aí no assunto. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um concurso que a discursiva vai ser muito relevante. Atualmente eu sou auditor do Tribunal de Contas da União, então esse concurso que eu fiz teve uma sistemática bem parecida com o concurso que vocês vão enfrentar, com um valor muito alto da nota discursiva e com uma diferença de tempo. Então agora a gente muda o foco totalmente, que era o foco em questões objetivas, para se dedicar exclusivamente à prova discursiva. Então a ideia aqui é passar algumas estratégias que eu utilizei para conseguir um bom resultado na discursiva do TCU, que, como eu disse, teve uma sistemática parecida com essa prova de APO, e falar algumas coisas que eu faria se estivesse no lugar de vocês, tá bom? A gente vai passar rapidamente aqui por algumas informações do edital e do cargo. Eu sei que vocês provavelmente já estão carecas de saber. A remuneração do cargo de APO é de R$ 20.924,80. Remuneração inicial essa. A remuneração clássica aí dos cargos de alto escalão aí do governo federal, do Poder Executivo. E essa remuneração é para jornada de 40 horas semanais. Galera, é importante falar aqui, provavelmente alguns já têm essa dimensão, mas a importância do cargo de APO dentro da estrutura ali do governo federal. A gente sabe que dentro dos ministérios existem muitos cargos de livre nomeação e exoneração. Então tem muitos cargos comissionados. Quando tem a troca de governo, trocam-se as equipes, mas o cargo de analista de planejamento e orçamento é um cargo de Estado que permeia todos os ministérios, em especial o Ministério de Planejamento e Orçamento. Então, é um cargo muito respeitado em Brasília, uma atividade bem nobre, que é a elaboração do nosso planejamento e orçamento. Então, é legal. Caso você passe, é possível e provável que trabalhe ali no Ministério de Planejamento e Orçamento, mas também existem analistas de planejamento e orçamento nos outros ministérios, até porque cada ministério, de alguma forma, colabora para a elaboração do nosso planejamento e orçamento. Está 100% motivado, fez esse concurso, ele acabou caindo de paraquedas nessa prova discursiva. Vale muito a pena, é um concurso muito almejado e muito respeitado em Brasília, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, lá em janeiro saiu o edital, dia 28 de abril, no último domingo, vocês fizeram a prova objetiva, e dia 9/6 farão a prova discursiva. São 6 semanas, eu acho que é um tempo suficiente. Eu lembro que no TCU a gente teve um pouquinho mais, se não me engano foram 8 semanas. 6 semanas é um tempo suficiente para ficar bem bom, ainda mais que a gente já sabe basicamente as matérias que vão cair em cada discursiva. A gente vai passar aqui um pouquinho para ver isso. O foco aqui é dar uma prioridade para o cargo geral, que é onde tem mais vagas, onde o interesse é maior, e é o cargo que o Discursiva na Prática está lançando o curso, tá? Eu estou fazendo o outro cargo e quero aproveitar ali, pelo menos porque a estrutura dos textos e a P3, né, que é comum a todo mundo, me ajudaria. Posso comprar? Pode, tranquilo. Você tem que ter em mente que vai aproveitar parte do conteúdo, mais a metade, com certeza, do nosso curso, porque toda a parte de estrutura você vai aproveitar, mas a parte dos temas, principalmente ali da P4, de avaliação de políticas públicas, e que vai ser a dissertação, e da questão de economia brasileira, você vai acabar não aproveitando. Agora, o parecer sobre planejamento e orçamento, ele é geral, então com certeza vocês vão aproveitar, e a questão de realidade brasileira, que também faz parte da P3,
ela é comum a todos os cargos e especialidades, então é totalmente possível de se aproveitar essa parte do curso, beleza? Então, para o cargo geral, a gente tem um total de 65 vagas, mas podem ser aprovados até 195 candidatos. Cara, é uma oportunidade muito boa. Eu reforço assim que a gente conversa muito. Acho que nunca teve tanta oportunidade boa, nem nas épocas áureas ali, 2009, 2010, de concurso. A gente está tendo o CNU aí. Eu acho que quem optou por seguir nos concursos adjacentes ao CNU acertou, e um desses concursos é o APO. Então, já tem muita gente focada em outros concursos. Saiu o STN, saiu a NTT, outros concursos do governo federal, enfim. E além do CNU, uma oportunidade muito grande de você entrar, ganhar um salário de mais de 20 mil. Você vai começar com 20 mil, desenvolver um cargo muito legal e muito relevante para a sociedade e para a estrutura do país, uma oportunidade de ouro. Eu vejo esse cargo de APO e provavelmente eu me vendo como concurseiro, se eu ainda tivesse concurseiro, era o cargo que eu estaria almejando hoje, dentre as possibilidades que a gente tem aí. E aqui a gente tem o número de correções, puxando aqui para o cargo geral. A gente tem 277 para ampla, 30 para pessoas com deficiência e 278 para as pessoas das cotas raciais. Cara, são muitas correções, são muitas provas, então provavelmente tem gente aqui que acabou caindo de paraquedas. Você estava focada no CNU, estava focada em outra prova, mas já tinha uma bagagem, fez essa prova e vai ter a discursiva corrigida. Cara, é uma oportunidade de ouro. Eu repito. Eu já tinha parado de estudar quando saiu o edital do TCU. Eu era auditor lá no Tribunal de Contas do Rio. Estava feliz. Mas aí o TCU foi um concurso que eu sempre quis. E eu resolvi olhar o edital para ver se daria para fazer. E eu vi que tinha um peso muito grande na discursiva, que era o meu ponto forte. O que eu pensei? Cara, na objetiva eu tenho que fazer o mínimo para entrar nas correções da discursiva. Aí depois é um novo concurso. E de fato é. Então, quando se tem um peso, a gente vai ver, o peso da discursiva desse concurso de vocês é 40%, considerando a objetiva e a discursiva. Então, a objetiva vai valer 300 pontos e a discursiva vale 200 pontos. Ou seja, 40% da nota total vai ser para a discursiva. Então, passou aqui, se você tá ali no olho na vaga, ali na perto da Norte Corte, cara, zerou, o jogo começa praticamente do zero. Até porque a nota discursiva ela tem uma amplitude muito maior. Então, enquanto na objetiva as notas ficam bem próximas umas das outras, o primeiro colocado para a nota de corte não tem uma diferença tão grande, na discursiva vai ter gente eliminada, não fazendo nem metade da nota, e vai ter gente tirando quase total. Então, a amplitude é muito maior. Ou seja, a possibilidade de ultrapassar e ganhar posições, ela é muito grande, tá bom? Vamos dar uma olhada, então, rapidamente aqui, como que serão as provas. Primeiro, vocês vão fazer a P3 no turno da manhã. Vocês terão 3 horas. A P3 ela é composta de uma questão, que vai ser sobre a realidade brasileira, e de um parecer. A questão terá 30 linhas e o parecer 60 linhas. Ou seja, são 90 linhas para serem escritas em 3 horas. Pode parecer muito, mas não é. Ainda mais se você não dominar totalmente o tema na hora da prova, vier alguma coisa inesperada, 3 horas podem ser um tempo bem justo. Por isso é importante a gente treinar, que a gente bate muito na tecla. Faz um simulado, pega um final de semana aí e tenta simular o dia inteiro da prova, né? Faz a P3 de manhã, faz a P3 à tarde. Como a gente tem tempo para isso, é muito importante que a gente prepare para a prova discursiva de verdade. Porque quando a gente está fazendo a prova objetiva e discursiva junto, é difícil mesmo priorizar a prova discursiva. A gente vai e tenta conciliar. Agora, o foco é total na discursiva. Então, treine para chegar bem firme no dia da prova e não ter problema com o tempo, porque a gente já tem vários outros problemas ali possíveis, né, com conteúdo, com a possibilidade de mão doer, então por isso o treino também é muito importante. 6 horas de manhã para fazer a P3
que são 90 linhas, e a P4 também são 90 linhas. É uma outra questão de conhecimentos específicos. Para o caso do cargo geral, vai vir Economia Brasileira, 30 linhas, e uma dissertação para o cargo geral de avaliação de políticas públicas de 60 linhas. No dia você vai escrever 180 linhas. Não ache que é tranquilo. Se você não está acostumado a escrever, hoje a gente sabe que a maioria das pessoas não tem o hábito de escrever nada manualmente, então é muito relevante que você coloque a sua mão para treinar por uma questão física, tá? Vamos ver o que mais. Tá. Então, os critérios de avaliação é o padrão CESP, SEBRASP. Por mais que a gente tenha aí 3 tipos distintos de texto, tem uma questão, tem um parecer, tem uma dissertação, o SEBRASP ele avalia nota de conteúdo e erros gramaticais, né? Erros de microestrutura que fala. Então, ele te dá a nota de conteúdo ali e diminui da nota de conteúdo a quantidade de erros. Lembrando que essa quantidade de erros, ela tem um coeficiente, nos textos de 60 linhas, esse coeficiente é 14, então tanto no parecer quanto na dissertação, o seu erro vai ser multiplicado por 14 no coeficiente lá, e depois ele divide o número de linhas. Quais são as conclusões disso? Escreva o máximo de linhas possíveis, ponto. Porque quanto mais linhas você escrever, menor o valor individual do seu erro. Segunda conclusão, tenha mais atenção nos erros de microestrutura nos textos de 60 linhas, porque o valor do erro vai ser maior. Então, o coeficiente de erro 14 é um coeficiente muito alto, enquanto nas questões de 30 linhas, o coeficiente vai ser de 6. Tudo isso aqui a gente tem uma aula explicando, mas em resumo, no SEBRASP, independentemente da estrutura e do tipo de texto, você vai receber uma nota de conteúdo e dessa nota vai ser diminuída a quantidade de erros de microestrutura. Então quer dizer que eu não preciso respeitar nenhuma forma específica nos tipos de texto, tanto na dissertação quanto no parecer. Não é isso. O que acontece? Muitas vezes, dentro da nota de conteúdo, o SEBRASP coloca quesitos que cobram alguma estrutura formal específica, tá? Então, é importante que você saiba a estrutura de um parecer, saiba a estrutura de uma dissertação e saiba uma estrutura de questão para a banca SEBRASP, tá? Por isso a gente tem uma aula de estrutura textual falando exatamente ponto a ponto, mostrando alguns casos, né, históricos desses 3 tipos de questões, para você não ser pego de surpresa. Porque a avaliação é o mesmo critério. No edital lá, você lê, parece que é a mesma coisa. Mas quer dizer que você tem que seguir a mesma estrutura? Não necessariamente, tá bom? Então aqui vou começar com algumas estratégias que eu acho que eu adotaria, que eu adotei, né, na época que eu fiz o TCU. Então, primeiro, acho que o mais importante é você entender a estrutura de cada tipo de texto. Vocês vão encarar 3 tipos de textos diferentes. Então, por mais que a cobrança do CESP deixe esses textos, esses tipos diferentes de texto bem parecidos, cada um tem uma especificidade. Então, na hora que você for responder uma questão, você vai escrever de um jeito, já dando um spoiler. Numa questão do CESP, você não precisa de introdução e conclusão. Você vai responder diretamente aos tópicos. Na dissertação, a gente já recomenda a você fazer uma introdução e uma conclusão, ainda que tenha os tópicos e muitas vezes não se avalia a introdução e a conclusão. E no parecer, a gente tem alguns requisitos, né, como um relatório, a conclusão, que devem ser respeitados. Então, primeiro entenda a estrutura de cada texto. Eu acho que essa é a prioridade. Porque aí, a partir disso, você consegue treinar os temas e treinar o seu conteúdo em si. Eu tinha, né, sempre tive alguns esqueletos para cada tipo de texto. Então, eu sugiro você criar um esqueleto para você. Então, vou fazer o parecer, então vou usar essa conjunção, trata-se de parecer. Quando eu for começar uma introdução do parecer, vou falar assim, cuida de parecer acerca disso. Ou então eu vou começar a falar assim, trata-se de parecer sobre o tema tal. Aí, na hora que eu começar a fundamentação, eu falo, em relação, e eu já decorava, deixava bem estruturado, porque isso facilita muito a você, na hora de escrever, claro, e você acelerar
o ritmo e a velocidade de escrita, tá bom? Então, entenda a estrutura de cada um. Se possível, monte um esqueleto para cada um. Como você vai escrever, quais conjunções você vai usar, como que vai ser a sua estruturação de parágrafos. Você sabe que vai ter 60 linhas. Ah, quantos parágrafos você vai fazer um parecer? Dá para você prever esse tipo de coisa, tá? Então, essa é a minha sugestão. Primeira estratégia de preparação. Entenda essa estrutura e, se possível, monte um esqueleto para cada tipo de texto. Seguindo, histórico da banca. O Sebrasp tem inúmeras provas. É uma banca que, provavelmente, é a banca que mais fez concurso nos últimos anos no Brasil. Então, o Sebrasp ele tem uma quantidade imensa que dá para você traçar um perfil e um perfil de cobrança. Olha, é normal repetir questão discursiva? Não vou dizer que é normal, mas existe. Principalmente repetir temas, não é que vai ser repetir a mesma questão. Às vezes, no objetivo, a gente tem uma questão praticamente igual. Mas é possível você mapear, pelo menos, o estilo de cobrança, um assunto que pode ser abordado. Então, assim, eu acredito que depois que você dominar a estrutura, vai nas questões antigas, dá uma passada e veja o que o Sebrasp já cobrou, para você dominar o histórico e o perfil da banca. Essa estratégia, para mim, seria a estratégia número 2. Já dando um spoiler aqui, que a gente fala muito no curso, né? O Sebrasp tem um perfil de cobrança mais conceitual. Muita letra de lei, de lei, quando eu falo, é de norma no sentido amplo. Então, algum manual, alguma norma. O Sebrasp gosta de extrair conceitos direto desses normativos. Então, entender como que funciona esse perfil, né, como que é o histórico da banca, é muito importante para o dia da prova, tá? Na sequência, além de dominar o histórico, você precisa complementar esse estudo, porque, como eu disse, não é o mais normal repetir o assunto. Então, você precisa fazer um exercício de tentar prever mesmo possíveis assuntos de serem cobrados. E nada melhor que isso do que temas inéditos. Então, na época do TCU, eu lembro que eu tinha vários temas inéditos criados por mim. Eu tinha um grupo de estudos, depois eu vou falar aqui para frente, que a gente trocava temas inéditos. Eu contratei alguns cursos, né, que forneciam temas inéditos. Então, ele complementa muito os estudos e eu acho que, assim, se você for fazer um simulado, é muito importante que se faça com temas inéditos, para você ter a surpresa ali do tema sem ter visto antes, sem ter noção do que poderia cair, porque é isso que vai acontecer no dia da prova. Então, na hora de simular, é bem, é bem legal que você trabalhe com temas inéditos. E na preparação em geral, o fato de você fazer um texto ali, quando se tem um tema inédito que você nunca viu, te desafia, né, a responder. Aí, aproveito e respondo uma outra pergunta que a gente recebe muito. Vale a pena fazer textos olhando o gabarito ou sem olhar o gabarito para treinar? Olha, eu acho que depende. Eu acho que vale ter um momento, né, de, de treinar a sua escrita, a forma da sua escrita, ou seja, de algum tema que você domina, você só tem que entender qual que é a melhor forma de colocar no papel esse tema, mas eu acho que é muito importante também você trabalhar o seu cérebro para olhar ali, entrar em contato com um tema que você nunca viu e puxar as informações. Então, de toda forma, é muito importante você treinar, ainda que de vez em quando com o gabarito, é muito importante que você tenha momentos de treinos inéditos sem ter acesso ao gabarito, para tentar extrair o máximo e exercitar o seu cérebro nesse raciocínio que vai ser utilizado no dia da prova, tá bom? Bom, essa é uma outra questão super polêmica, questões objetivas. Aqui eu tô direcionando para quem, de fato, vai focar, né, no concurso de APO, na discursiva, vai ficar essas 6 semanas por conta disso, e não tá conciliando com nenhum outro concurso, porque quem está conciliando necessariamente vai continuar fazendo questões objetivas, mas eu estou dizendo questões objetivas sobre as matérias da discursiva do concurso de APO. Com certeza vale a pena continuar fazendo questões discursivas, tá? Eu fiz muito
entre o concurso ali entre a prova objetiva e discursiva do TCU. E basicamente assim, tem algumas razões. Primeiro, o examinador da discursiva muitas vezes é o mesmo da objetiva. Então, aquela parada do histórico, não necessariamente é o histórico só da discursiva. Pode ser que um examinador goste de um tema, fez uma questão objetiva boa sobre aquele tema, e aí depois ele pega e a partir daquela questão, faz uma questão discursiva. Isso acontece muito. Então é muito importante, inclusive no concurso do TCU, acabou caindo uma questão discursiva, que foi baseada em uma questão objetiva que caiu na prova da CGU meses antes. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Vale a pena fazer questão objetiva, porque o examinador pode ser o mesmo, então você pode entrar em contato com um possível tema fazendo questões objetivas da banca. Nesse caso, eu faria questões objetivas da banca, primeiramente. Por exemplo, se não tiver muitas questões sobre economia brasileira, se não tiver muitas questões sobre avaliação de políticas públicas ali do Sebrasp, eu tentaria olhar, talvez, de outras bancas, mas em segundo plano. Tá? A prioridade é você mapear ali as questões das matérias específicas do Sebrasp. E eu acho que, em segundo lugar, não menos importante, fazer objetivas como forma de memorização. Eu acho a questão, eu sempre fui muito pró-questão, então fazer questão é uma forma excelente de memorizar. E você vai precisar, para as questões discursivas, para responder questões discursivas, você precisa de uma memória mais sedimentada. Por quê? Se a memória não está muito sedimentada, muitas vezes a gente pega uma questão objetiva e a gente bate o olho, a gente consegue resgatar essa informação da memória, porque a gente associou alguma coisa que estava escrita e conseguiu resgatar, conseguiu entender aqui. Agora, na prova discursiva, a gente vai ter um comando de uma questão e a gente, com base unicamente nesse comando, a gente vai ter que resgatar todo o conhecimento acerca daquele assunto. Então, necessariamente a gente precisa ter um conhecimento mais sólido, mais sedimentado do que numa questão objetiva. E a execução de questões, né, seja discursiva, seja objetiva, ela é um ótimo método de memorização de conteúdo. Por isso eu acho que vale super a pena, sim, continuar a fazer questões objetivas das matérias que irão cair na discursiva. Além disso, técnicas de memorização. Eu usava muito flashcards, então pessoalmente eu sou bem fã de flashcards, para quem conhece o aplicativo do Anki, são flashcards que você consegue montar digitalmente, então eu acho que é muito bom, me ajudou muito a gravar algumas coisas, mas eu acho que assim, não está na hora de inventar. Se você estuda por resumos, se você estuda por mapas mentais, e você tem uma, sei lá, às vezes uma memória visual muito boa, utilize esses métodos. Por quê? Porque, mais uma vez, na discursiva, a gente precisa de ter o conhecimento mais sedimentado e mais solidificado, tá bom? Então, aqui, outra sugestão, né, de montar grupos de estudos. Eu acho que o grupo de estudos, não só como técnica de memorização ali do que é mandado no grupo, do que é conversado, você pode aproveitar para trocar temas. Eu fiz um grupo de estudos, né, para discursivo do TCU. A gente se reunia primeiro semanalmente, depois a gente se reunia quase todo dia, porque era muito proveitoso. Então ali a gente arguía, né? A gente arguía uns aos outros e é impressionante o poder de memorização, né? Quando você fala também. Então, quando você explica alguma coisa, quando você é arguído sobre alguma coisa, isso potencializa muito a sua memória. Então, eu acho que é uma ótima técnica também. Claro, é sempre uma coisa sensível, né? É importante que você faça com pessoas que estejam num foco parecido com o seu, né? Às vezes até num, num nível de conteúdo parecido com o seu, mas de forma geral é algo que vale muito a pena. Eu considero que vale muito a pena fazer um grupo de estudos. Mas aqui é para falar assim, se você tem outro método de memorização, utilize. Porque o importante é você estar com o conhecimento sedimentado. Isso é o mais importante, porque, como eu já falei e sempre repito, na prova discursiva você precisa de um conhecimento ativo, então você precisa de uma memória ativa
porque a partir do enunciado ali você vai ter que resgatar todo o seu conhecimento. Por fim, a última dica que eu tenho na verdade não é uma dica, né? É uma estratégia que eu acho que não tem como fugir. Você tem que praticar. Eu já falei disso, né? Primeiramente, por questões físicas, a mão dói se você não está acostumado. 180 linhas não é tranquilo de escrever em um dia. Então, treine. Faça assim, no mínimo um treino que você vá ficar o dia inteiro. Além disso, a prática ela vai permitir que você avalie seu nível. Então, principalmente se você contratar correções, você vai ter um feedback e vai ter uma avaliação mais fidedigna mesmo sobre o nível que você está ali na preparação, tanto da forma, né, tanto da estrutura do texto, quanto dos temas, então do conteúdo em si. Eu acho que é bem importante a prática, não só então para você treinar fisicamente, para você simular o dia da prova, mas para você mapear algumas deficiências que você tem, seja de conteúdo, seja de estrutura do texto, tá bom? Pessoal, de estratégia é mais ou menos isso, né? Não quero que o vídeo fique muito longo também. Eu vou passar aqui rapidamente também, para quem não conhece ainda o nosso curso, a gente é discursiva na prática, a gente tem uma teoria sucinta, objetiva, focada em Pareto mesmo, assim, só com o que é mais relevante de você precisar sobre teoria de discursiva para fazer um bom texto. Então é tudo que você precisa, mas só aquilo que você precisa. A gente não fica fazendo aulas, enchendo linguiça. Então a teoria ela é sucinta e a gente coloca muito prática, que são os temas, porque a gente acha que é isso, que é o mais importante, e de fato é. Tanto, não só para o Sebrasp, mas principalmente para o Sebrasp, já que a gente vê que, assim, basicamente a nota de conteúdo, ela equivale à sua nota, né? Então, teoria sucinta mais muita prática é o nosso método. Aqui, em relação ao curso, a gente tem as aulas básicas, que é aparecer essa teoria, né, essa técnica. A gente tem a apresentação do curso, aí a estrutura textual. A gente vai passar tudo sobre cada tipo de texto que vocês vão enfrentar. Depois temos umas aulas, temos uma aula de microestrutura e macroestrutura para o Sebrasp, que aí a gente explica bem detalhadamente, né, como que é cobrado a micro e macroestrutura ali, porque a macroestrutura normalmente é 5% da nota total de conteúdo, que é a apresentação e a estrutura das ideias, e a microestrutura, ela não entra naquela nota de conteúdo, na nota total, mas ela é o valor que é penalizado com base nos seus erros. Isso está tudo bem explicado lá, para quem não conhece ainda a Banco Sebrasp, é muito importante entender isso. Depois que você entende isso, você consegue melhorar bastante sua nota na discursiva. E, enfim, além disso, a gente tem uma aula de técnicas para responder questões discursivas. Então, essas técnicas de responder questões, elas podem ser utilizadas para responder um parecer, para responder uma dissertação também. Por quê? Porque o que a gente passa, né, os esqueletos e as técnicas que a gente passa, elas são para serem utilizadas em parágrafos. Então, cada parágrafo você vai utilizar esse esqueleto e essa técnica. Então, nos parágrafos de desenvolvimento, tanto do parecer quanto da dissertação, você pode plenamente utilizar, você deve utilizar, inclusive, essas técnicas, tá bom? E, por fim, a gente tem uma aula ainda de dicas para não perder ponto bobo, porque a gente vê muito, o Sebrasp é um pouco chato com isso, né? Como colocar sigla, como citar a lei. Então, isso aí evita a gente perder décimos preciosos. E, além disso, tem umas dicas de como montar um esquema de texto, ao invés de fazer rascunho, enfim. Basicamente, como eu disse, é só o que você precisa para ir bem. A gente fez ao máximo, assim, para otimizar o conteúdo de forma que só estivesse ali o que de fato interfira na sua nota. Então, todas essas aulas básicas aí com um conteúdo muito objetivo, direcionado para o que você precisa para ir bem na discursiva. Beleza? E além disso, teremos temas inéditos, serão 24 temas, 6 rodadas, a gente tem 6 semanas até a prova, uma rodada já vai ser lançada essa semana.
Cada rodada vai ser exatamente, né, o simulado da prova, um parecer, uma dissertação e 2 questões, seguindo as matérias do concurso. Então, são todos temas quentes e inéditos, no edital de APO. Nosso tema inédito tem aqui para frente, eu vou passar no próximo slide, ele tem o tema inédito, que é o comando da questão. Aí depois a gente passa um referencial teórico, que é tudo aquilo que você precisa saber sobre o tema. Aí a gente dá o espelho de correção, que são os quesitos avaliados pelo Sebrasp, bem no estilo da banca, para você entender ali como que o Sebrasp cobra, e depois a gente ainda dá um modelo de solução. Aqui tem um exemplo, né, aqui de como funciona, né, um exemplo de tema inédito. Então, a gente tem ali o comando da questão, depois tem um referencial de teórico com as informações que você precisa saber, as informações teóricas que você precisa saber para responder a questão. Depois, os quesitos avaliados, bem no estilo do Sebrasp. Quem conhece o Sebrasp sabe que ali há uma divisão, né, da avaliação por conceitos. Então, o Sebrasp coloca conceito 0, conceito 1, conceito 2, conceito 3, conceito 4, para cada quesito avaliado, até chegar na nota final. E depois a gente põe ainda um modelo de solução para aquela questão proposta. O lançamento do curso será na sexta-feira, dia 3/5. Na sexta, então, você já vai ter acesso à primeira rodada, e a partir das semanas seguintes, toda terça-feira, a gente vai publicar uma rodada nova. Serão 6 rodadas, 4 temas diferentes, então 4 temas inéditos por semana. Contratando nosso curso, você terá acesso a 24 temas inéditos, sendo que são 12 questões, 6 pareceres e 6 dissertações, exatamente seguindo a proporção do edital. Aqui, passar rapidamente quem estará com você. Junto comigo, né, temos o professor Jefferson Coutinov e o professor Henrique Napoleão. Os dois são meus colegas no TCU. O Jefferson é formado em jornalismo, trabalhou muito tempo no MPF, e o Henrique é uma máquina de aprovação aí precoce, e passou em 6º lugar no TCU e em 9º lugar na CGU, e tem um histórico muito bom também nas provas discursivas, e a gente tem tido ótimos resultados dos nossos alunos, tá? O curso tem dado super certo. Recentemente tivemos TCDF, CGE do Rio, alunos nas primeiras posições. Então, a gente tem muita certeza do que a gente está entregando é algo muito bom e bem acima da média do mercado, bem acima mesmo, não tenho medo em falar. A gente coloca a mão na massa em tudo, então a gente participa das correções, a gente participa da elaboração das questões, então quem faz tudo praticamente é a gente. Então, a ideia é entregar algo de qualidade que dê resultado, porque o nosso feedback é o resultado dos nossos alunos. E tem sido bem positivo nesse ponto. Tá bom? Não vou me delongar mais. Aqui a gente tem as correções, então a gente vai oferecer o curso padrão com 4 correções, que seria... As correções, elas vão seguir também a mesma proporção dos simulados, tá? Então, os cursos de 4 correções, você vai ter direito a uma dissertação, um parecer e 2 questões. O de 8 correções, a 2 dissertações, 2 pareceres e 4 questões. Mas, se você acha que não precisa, né, de um feedback, você quer ter mais acesso aos temas, às aulas iniciais, a gente também vai vender a opção do curso sem correção, tá? Então, aí estão os valores na tela. Mais uma vez, pelo que a gente entrega, eu acho que, assim, os valores estão muito bons. Com toda sinceridade, eu acho que quem adquirir o curso não vai arrepender mesmo, porque a gente tem entregado muita qualidade, tá? Mesmo quem compra sem correção, o feedback é muito bom, porque os nossos temas são bem elaborados, a gente tem experiência, né, nos assuntos, e faz um mapeamento todo das bancas. Enfim, tá aí os valores, estão aí as opções. Para saber mais, acesse o curso discursivanapratica.com/APO. Lá vai estar todas as informações, os links para vocês entrarem. E é isso. Nos vemos no curso, nos vemos aí, caso você não vá fazer o curso,
nos próximos vídeos e esperamos contar e poder colaborar com vocês. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Discursiva na prática. Valeu a todos.